Essa outra trilha aqui, ó, Surfing the Dependability. Dependability é uma palavra que é usada como uma espécie assim, de genérico de confiabilidade ou reliability. Acaba que reliability é uma das dimensões de dependability. Alguém mexe aqui com dependability? Ninguém? Ninguém. Dependability. Vamos ver se essa aqui está mais aderente às apresentações. A lightweight code analysis and its role in evaluation of dependability, surf. Esse aqui está surfando a onda da dependabilidade, sim. Towards a quantitative software reliability. Reliability, como eu falei com vocês, é uma das dimensões principais de dependability. Também está surfando a onda da dependability. The impact of fault models on software robustness evaluation. Robustness é uma das dimensões também da questão da dependabilidade. Então, essa ali está extremamente aderente. E a de teste não está, né, Euler? Concorda comigo ou não? Mas, vamos dar uma olhada aqui, gente. Na parte aqui, ó, na quinta-feira, na sessão de 13h45 da quinta-feira, ó, um horário parecido com esse aqui nosso aqui, né? Olhem que coisa interessante, o Testing the Waters 2 aqui, ó, teve uma apresentação que é a segunda que eu não deixaria de ir, tá, Euler? Essa aqui, ó. Olha aqui, gente, que coisa interessante. Eu sei que vocês não estão lendo, mas eu vou ler para vocês. Programas, testes e oráculos. Os fundamentos de teste revisitados. Esse é um evento interessantíssimo numa conferência. Em geral, gente, conferência são trabalhos assim muito voltados para coisas assim. Daniel, você me corrija se eu estiver falando errado, hein? Você pode entrar na polêmica aqui. Normalmente o trabalho de pesquisa você pega uma certa coisa, gera um certo trabalho, faz algumas ferramentas, implementa algumas ferramentas, gera alguns resultados e mostra. Os resultados têm que ser bons, hein? Isso. E os resultados têm que ser bons. É isso que é normalmente feito, tá, gente? Então, se vocês algum dia quiserem trabalhar numa pós-graduação, você vai pegar um certo assunto, você vai pegar uma certa teoria, você vai aplicar ela de alguma maneira, você vai gerar algum resultado e mostrar esses estudos de caso, esses experimentos, etc., e falar que você fez uma coisa que é considerada boa. Isso é o normal de conferência. Isso é o normal. Concorda comigo ou não, Dani? E olhem aqui para vocês verem, mesmo na área de teste até hoje, ainda são apresentados em conferências trabalhos fundacionais. Esse trabalho aqui é um trabalho interessantíssimo, ele fala sobre programas, testes e oráculos, e aí eu vou aproveitar para mostrar para vocês sobre o que ele está falando, e pasmem vocês como é que isso não está bem resolvido até hoje. É assustador isso aí, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês vão entender tudo que eu estou falando aqui, e vocês vão ficar assustados com a afirmação que eu estou fazendo, sem medo dela ser gravada. Sem medo. Quando você vai testar programas, você normalmente, você quer automatizar o teste. E o objetivo do teste... Pedro, você sabe qual que é o objetivo do teste ou não? Qual que é o objetivo de testar um programa? Normalmente, há disputa no mundo inteiro exatamente sobre qual que é exatamente o objetivo do teste, tá? Mas há um certo consenso que o objetivo do teste é executar um programa com o objetivo de encontrar erros, ou há uma briga sobre o que você encontra. Porque tem um nome para essa coisa que você encontra e tem um nome para o que está no programa e causou esse problema. Eu tenho adotado a seguinte nomenclatura. O que você encontra, quando você executa o programa e ele funciona de uma maneira que não é o que você gostaria que ele funcionasse, isso é chamado de falha, foi isso que eu acertei com você? Isso é chamado de falha. E aquele comportamento de falha é a execução de um trecho que, como é que eu convencionei com você? O trecho de programa que causou aquela falha? É o defeito, isso. Então tem um defeito no programa. Então olhem sua atividade de teste, o que é? Nós executamos um programa com o objetivo de encontrar falhas. Então, quando a gente encontra um comportamento do programa que não é o que a gente espera, a gente encontrou uma falha. Mas aí tem uma atividade terrível para a gente fazer, que é a chamada debugging ou depuração. Você tem que encontrar aonde que está o defeito. Não é simples não, viu, gente?
alguns de vocês aí já passaram por esse problema, não? O programa está fazendo algo lá que não é o que você esperava e você tem que descobrir aonde que está aquilo ali. É complicado, não é? Bom, então, testar o programa é executar o programa com o objetivo de achar falhas. Depurar é encontrar no programa aonde que está o defeito que está causando aquela falha. E quando você vai testar, você gostaria muito de automatizar esses testes, para você não ficar naquela coisa do tipo assim, eu executo o programa, falo que não tem falha. Aí o Daniel executa, fala que tem. Seria bom automatizar para sempre poder repetir as coisas, não? De uma maneira, né, racional, repetível, etc. Aí a gente tenta fazer essa automatização, pelo menos da execução dos testes e tudo mais. E aí tem um problema sério, gente. Um problema muito sério. Se eu estou testando o programa e o programa dá uma resposta, eu também tenho que ter uma resposta para poder comparar com a do programa. Como é que eu gero essa resposta? E eu tenho que ter certeza que ela é correta. Isso é um problema. E é um problema razoavelmente grave. Esse componente da parafernália de teste de programa, que te dá qual que é a resposta correta que o programa deveria dar para uma certa situação, acontecimento lá, etc., esse componente é normalmente chamado na comunidade de oráculo. Como se eu chegasse para ele e falasse, eu vou entregar X para o programa, qual que é o f de x, hein, o oráculo? Aí ele me fala, o f de x é, digamos, 4. Aí eu vou lá, entrego X para o programa e o programa me dá uma resposta e eu comparo o valor que o oráculo me falou com o valor que o programa... Todo mundo entendeu isso ou não? É simples, não é, gente? E, no entanto, essa apresentação aqui, da quinta-feira, 26 de maio de 2011, às 14h15, essa apresentação aqui, ela fala de uma revisita às fundações de teste, porque muitas pessoas não formalizam de maneira adequada o componente oráculo. E aí surge uma coisa aqui no mundo do software, infelizmente vocês vão deparar com ela, eu não estou lançando uma maldição sobre vocês. Eu estou só contando para vocês uma coisa que infelizmente acontece. Você vai parar em qualquer lugar aí, não importa, universidade, comercial, organização, governo, etc. Qualquer lugar, você vai desenvolver um software, eventualmente vai ter algum tipo de teste que vai falar que o software está com problema para esse X ou esse Y, etc. aqui, e alguém fala assim, eu sou o Watson. E entrega o software assim, porque você testa, sabe que tem um erro e a pessoa fala assim, não, nós não vamos fazer nada. Porque muitas vezes envolve verificar se o teste está correto ou não, depurar o programa, encontrar uma solução para aquele problema, entregar a tarefa para alguém e depois talvez fazer o quê? Quando você mexe no programa, você costuma inserir novos erros. Triste, não, gente? Bom, então mesmo na crista da onda, gente, da pesquisa da área, na principal conferência, a gente ainda tem aspectos fundacionais do desenvolvimento de software sendo considerados. Eu convido vocês a darem uma olhada em todos esses programas aí, né, onde eles estão surfando, estão no Empirical Luau aí, o luau do empiricismo. O empiricismo na engenharia de software é o seguinte, é um movimento dentro da engenharia de software em que hoje em dia eles não aceitam mais que alguém afirme que as coisas são boas, não. Tem que provar através de experimentos que as coisas são boas. Antigamente, pasmem vocês, alguém famoso chegar e falar assim, para você programar, você deve colocar um bom controle remoto em cima da sua cabeça e programar. Aí a pessoa põe um controle remoto, começava a programar e um falava assim, para mim não está adiantando, o outro fala assim, para mim foi muito bom, passei a programar muito melhor, etc. Hoje em dia existe um movimento dentro da engenharia de software que você não pode fazer afirmações sem o uso da boa prática,
do Empirical Software Engineering, que, pasmem vocês, foi trazida lá da medicina. Alex, como é que pode uma coisa sair da medicina e vir parar na engenharia de software? Não, é o seguinte, eu vou te explicar, olha, lá na medicina, o pessoal falava assim, não, toma esse remedinho que você vai ficar melhor. Aí, um ficava melhor, o outro não ficava, etc. Na engenharia de software hoje em dia, para desenvolvimento de software, alguém fala assim, ó, faz isso aqui que você vai desenvolver um software melhor. E trouxeram toda a metodologia de avaliação dos tratamentos da medicina para a engenharia de software. Quem fez isso foi uma professora lá da Inglaterra, ela chama Barbara Kitchenham. Você conhece ela ou não? Barbara Kitchenham, principalmente, ela pegou quase toda a sistemática da medicina e trouxe para a engenharia de software. Então, hoje em dia, você tem que mostrar, se você quiser propor, por exemplo, um novo método de teste, você tem que mostrar que ele é significativamente melhor do que outro tratamento que já exista ou algum placebo. Algum placebo é você não fazer nada e mostrar que o seu, no mínimo, pelo menos traz algum benefício sem incorrer em grandes custos. Esse meu primeiro aluno teve que fazer isso, o Pedro. Nós passamos por 3 salas, 1 ano e meio de experimentos em turmas de engenharia de software, para ele mostrar que uma prescrição dele lá para como fazer o teste de software foi boa. O Euler já está ensaiando, né, Euler? Há algum tempo aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, eu convido vocês a olharem, gente, nos programas das conferências, né, nos artigos que estão nos periódicos, para vocês saberem o que é de maior interesse dentro daquela área, tá? Eu vou encerrar, então, a nossa apresentação aqui, já bem avançado. Meu plano era terminar ela 1h50, eu só passei meia hora. Eu vou terminar falando com vocês o seguinte, a engenharia de software, então, tem que aproveitar o corpo de conhecimento das outras engenharias, entender a similaridade. Mas definitivamente, tá, gente? Tem que ser identificados e estudados quais são os aspectos distintos, porque existem muitos, para poder estabelecer estratégias, técnicas, padrões, ferramentas para a solução dos problemas específicos da engenharia de software. Muito obrigado, Daniel. Pessoal, aproveitando que o coffee break ainda está sendo montado, a gente tem um tempo para perguntas. Vocês gostariam de perguntar alguma coisa para o Rodolfo? Sim, senhor. Queria saber o que você está achando do Manifesto Ágil. Uma boa pergunta, boa pergunta. São 2 polos, tá? Eu acho que é mais ou menos o seguinte, já tem espaço para todo mundo, tem muita coisa que eu sou simpático, agilidade, eu estou ensinando isso, antes até do livro que eu adoto, já trazer isso, eu já trazia isso para a disciplina aqui e tudo mais. Eu acho que é um componente importantíssimo, eu não sei como é que ele não compareceu de uma maneira mais forte nos anos 70, 80, 90. Por incrível que pareça, esse movimento ágil ele apareceu nos anos 90. Nos anos 90, eles enfiaram goela abaixo das pessoas que o desenvolvimento, vamos dizer assim, o desenvolvimento racional de software tinha que ser via processo. E muita gente saiu engolindo aquilo, sabe? Meio a seco. E quando esse movimento do processo estava em franca expansão, patrocinado basicamente pelo dinheiro do Departamento de Defesa americano, tá? Alguns programadores ao redor do mundo falaram assim, gente, engenharia de software, produção de software não é igual a essas outras engenharias em que o foco tem que ser processo, não. Em particular, trazendo aqui a discussão, eu esqueci seu nome, como é que é? Hein? Fernando. Ô, Fernando, aqui, ó. A gente tem que lembrar o seguinte, o problema central da questão do software está lá no livro da filosofia, alguma discussão sobre isso, tem uma filosofia aí por trás, etc. São trabalhadores do conhecimento, tá? Trabalhador do conhecimento é um tipo de trabalhador. Trabalhador que aperta uma porca ou que faz qualquer outro, são outros tipos. Então, eu acho que cada vez mais, e se você olhar as conferências, a principal conferência da área chama Agile, tá? Se você olhar os trabalhos que estão lá, você vai ver que eles estão encontrando o espaço deles, e eu acho que é mais do que esperado eles encontrarem, porque o foco em processo funciona para alguns aspectos do desenvolvimento de software, mas não todos. Respondeu? Sim, sim. Você viu muito falar de engenharia de software, principalmente para a área comercial e tal, está sendo complicado. E as técnicas podem ser usadas no científico também.
mas eu vejo que às vezes muitas das partes da engenharia de software por científico, como que ela tá, porque quando a gente faz algo no científico, tem muito aquele, não, eu não gosto de fazer um negócio documentado, aí faz aquilo. Eu já tive experiência de passar as férias inteiras com software e ter que trocar de projeto. Você está vendo? Esse é um problema, grosso modo, esse é um problema administrativo, você percebe ou não? Que afeta o aspecto técnico. É um problema administrativo que afeta o aspecto técnico. O problema todo é o seguinte, isso aí já, eu não sei se... Eu vou tentar falar de maneira que possa ser gravado, mas imagina que você você é dono de uma empresa de desenvolvimento de software, você pode ter dois polos na sua atitude, tá? Você pode contratar só pessoa inteligente, de alto nível, etc., e montar uma cultura só com essas pessoas. E você pode montar uma empresa onde você pega qualquer pessoa assim, muito ruim de serviço, etc. E agora eu te pergunto, o estilo de gerência que você vai ter dentro da sua empresa vai ser o mesmo? Não. Ou seja, tem um problema aí para você ter cuidado, sim, e você tem que como que determinar qual vai ser o estilo, a cultura da organização. Não precisa ser a organização. Você pode pensar em organização comercial, governo, o que for. Você tem que ter um estilo para a organização. O que vai acontecer dentro dessa organização? Ela vai estar sempre se reinventando, não vai? Ela vai aproveitar todo o material dela, não vai? Como é que vai ser o estilo dessa organização? Quando você quer ter uma organização que você quer preservar o conhecimento que está sendo investido e gerado ali dentro, você vai querer investir em documentação, sim. Tá? Porque você quer que esse conhecimento, esse investimento que foi feito e tudo mais, seja preservado em termos de algum tipo de documentação. Agora, se você tem uma empresa que fica, aproveitando esse negócio aqui, surfando na tecnologia, na onda, etc., você vê, essa nossa área ela é tão diferente, ela é completamente diferente. Eu vou te dar mais coisa para você raciocinar sobre essa questão de documentar ou não documentar e tudo mais. Olha só, imagina os programas que eram feitos nos cursos há 20, 30 anos. Quase não dá para aproveitar. Hoje em dia você nem tem compiladores Pascal mais direito e tudo mais, você não tem compiladores Fortran, você não tem compilador Algol, você não tem computador PL1, etc. Tem até os museus de preservação do movimento digital, etc., para preservar essas coisas aí, tudo mais. A renovação é muito grande. Agora, compara com outras engenharias. O Brunelleschi, ele estava em 1280, lá em Florença, pesquisando o que os romanos estavam fazendo há mais de 1.200 anos, 1.500 anos atrás. Então, nós estamos diante de uma coisa, o que eu mais chama atenção, como é que você chama? Alexandre. Alexandre, o que eu mais chama atenção é o seguinte, nós estamos diante de uma coisa que é completamente diferente do que existia antes, tá? Software, para mim, é um mecanismo de registro de conhecimento e nós não temos a menor ideia ainda de exatamente como é que essa coisa funciona. Daí é que surgem essas oportunidades todas de ter agilidade, não ter agilidade, foco em processo, sem foco em processo, essa coisa toda, porque nós estamos tateando, nós estamos vivendo um momento auspicioso. Nós estamos tateando na direção de algo que a gente não conhece direito. Olha, voltando a falar aquilo ali, ó, software, a palavra tem 52 anos, 54. Engenharia de software tem 42, 44 anos. Então, como fazer isso aí dá uma briga sim, tá? Tem gente que disputa que o que é de fato arquitetura de software não são esses documentos que você faz aí, o ML nem nada, é o código. Há briga até nisso. Olha, uma coisa razoavelmente básica. Tem gente que briga sobre o que é arquitetura de software. Tem gente que fala que a arquitetura de software é o código. E tem gente que fala que a arquitetura de software são aqueles documentos que explicam as decisões de projeto. Então, nós estamos diante de uma coisa que é bem diferente. Não sei se isso respondeu, mas eu estou sendo evasivo de propósito, tá? É porque não há uma boa resposta para isso aí. Sim. Para concluir, uma pergunta para você meio capciosa. O Departamento de Defesa, hoje, fosse medir quantos dos projetos deles falharam 42 anos depois de engenharia de software, qual que você acha que seria o número? Não, eu tenho estatísticas para você. Para o bem ou para o mal, o pessoal de foco em processo ficou numa posição boa, porque quando o Departamento de Defesa
jogou milhões e milhões, bilhões de dólares na Carnegie Mellon University, no Software Engineering Institute, e falou com eles assim, resolve meu problema. Eu não quero essa coisa de mais de 70% dos projetos serem falhas. A resposta do pessoal do SEI, do Carnegie Mellon, foi foco em processo. Essa que foi a resposta deles. Não foi agilidade, não foi nada, foi foco em processo. E caiu o nível de fracasso nos projetos que o Dodge contratava, utilizando a receita do SEI, caiu para menos de 30%, entre 20% e 30% de fracasso. É o número que se tem hoje em dia. Ele varia um pouco aí, há controvérsias também, mas eu consigo te falar, sem medo da filmagem e tudo, que é alguma coisa entre 20% e 30% de fracasso. Com isso, Fernando, você vê que é uma coisa complicada. A gente não pode falar que o foco em processo é um fracasso, porque caiu. E não podemos falar que é um sucesso estrondoso, porque continuou na faixa de 20%, 30%. E o mais importante, uma coisa que poucas pessoas comentam, a que preço? Porque a receita de qualidade, sem trocadilho nenhum aqui com vocês, a receita de qualidade que o SEI passou, que originalmente chamava-se Software CMM, posteriormente passou a se chamar CMMI, e aqui no Brasil é materializado no MPS-BR, a receita de qualidade, no caso estadunidense, é muito cara. O Brasil tentou fazer uma receita mais barata. Tá? O MPS brasileiro, que é o movimento, tá? A melhoria de processo de software no Brasil, ele é muito mais barato. Só para vocês terem uma ideia, uma organização que queira atingir um nível de qualidade que não dá origem a esses fracassos de projeto aqui no Brasil, se ele quiser atingir o nível, ele é dado em níveis, tá, gente? Tem nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Se ele quiser atingir o nível 2, ele vai gastar aí 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, que é um bom dinheiro. Alguns de vocês estão pensando em lançar seu próprio negócio. Seria fácil vocês conseguirem 100 mil, 200 mil, 300 mil? Não, não seria não. Para investir só na questão da qualidade da empresa de vocês. Se vocês quiserem atingir o nível 3, 200 mil, 300 mil ou mais. Se vocês quiserem atingir o nível 5, 600 mil, 800 mil, 1 milhão de reais ou mais, que é o nível mais alto. E o MPS-BR, ainda com foco em processo, ele dá uma receita alternativa que é um pouco mais barato. O nível correspondente ao nível 2 é da ordem de 10 mil, 50 mil, o nível 3 aí é da ordem de 50 mil, 100 mil, e o nível 5, que é mais de 1 milhão no outro modelo, aqui é da ordem de 100 mil, 200 mil. Então tem uma receita brasileira mais barata para a questão da qualidade. Ô, Fernando, amarrando as duas perguntas então, a questão da agilidade, ela também tem muitas evidências de sucesso, mas para projetos pequenos. O SEI do Carnegie Mellon tem muitas evidências de sucesso para projetos grandes em geral. Então, você vê que há um espaço para as duas coisas aí, com certeza.